Rádio Empreendedora apresenta o programa Bastidores da Inovação, apresentado por Cadu Damian. Olá, muito boa noite, ouvintes. Vocês estão aqui na Rádio Empreendedora, empreendedorismo em alto e bom som. E vamos começar o programa nos Bastidores da Inovação. Eu sou Cadu Damian e vocês estarão comigo todas as sextas, às 18 horas, para que a gente converse a respeito de inovação e empreendedorismo. O principal intuito desse programa é mostrar para vocês que a inovação é algo muito simples, que a gente pode trabalhar a partir do momento em que a gente encontra problemas no nosso contexto e a partir do momento em que a gente quer resolver esses problemas. Mas no fim das contas, o que vem a ser aí a inovação? Inovação nada mais é do que você trabalhar a resolução de problemas de uma forma útil, viável e desejável para o seu público. E é isso que nós vamos ver aqui no nosso programa. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão me ouvindo neste momento e agradecer também a oportunidade por estrear aqui na Rádio Empreendedora, que com certeza vai ser um sucesso para você que é empreendedor e empreendedora e deseja trabalhar conteúdos cada vez mais relevantes para poder levar o seu modelo de negócio a um patamar cada vez maior, cada vez mais efetivo e trazer para o seu público novidades diferenciais que vão garantir você em relação à concorrência, fazer com que você se destaque e possa cada vez mais ter aí o seu devido valor diante da sua proposta para o seu produto, para o seu serviço e para o mercado como um todo. E vamos lá, vamos trabalhar um pouco agora o conceito da inovação. Inovação nada mais é do que você trabalhar novas ideias com sucesso. E esse sucesso depende da maneira pela qual você analisa o contexto, analisa o cenário em que você está inserido ou inserida. E esse cenário nada mais é do que o mercado no qual você se encontra. Pense bem, quantos problemas você já não analisou, já não verificou que poderiam ter sido resolvidos, mas que por algum motivo as pessoas ainda insistem em fazer as coisas da mesma maneira. E aí que a gente tem que pensar que fazer as coisas da mesma forma não vai trazer resultado diferente. Ele só vai ser alcançado conforme você se propor a trazer aí uma nova forma de realização. Então essa nova ação depende de diversos fatores, entre eles a empatia, a criatividade e a experimentação. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar, e ela está totalmente baseada na nossa imaginação. E é aí que muitas vezes as pessoas não conseguem se considerar criativas, porque na falta da imaginação, elas muitas vezes não conseguem trabalhar a capacidade de criar que é inerente ao ser humano. Todos nós nascemos com essa capacidade de criar. E é só você analisar a forma com que as crianças observam e interagem com o mundo. Você que tem filho, sobrinho, sobrinha, neto, você já deve ter reparado como as crianças acabam trazendo aí pra gente as perguntas constantes, os olhos curiosos que eles têm para cada detalhe do nosso ambiente, a forma como eles reparam nos detalhes das pessoas, os detalhes ao redor em relação a tudo o que eles podem observar, a tudo com o qual eles podem interagir. Então esse olhar diferenciado é um alimento assim fundamental para que a gente possa trabalhar com a nossa imaginação. Isso porque a imaginação ela só acontece quando você reúne informações e trabalha essas informações à sua maneira, a partir da sua perspectiva. E é isso que vai ajudar você a conseguir ter aí a criatividade. A partir do momento em que você consegue lidar com a imaginação para pensar em coisas novas, novas formas de fazer as mesmas coisas, e é aí que você consegue efetivar a sua capacidade criativa. E essa capacidade criativa, quando ela se torna realidade, ela se efetiva na inovação. Eu vou explicar melhor. Porque quando a gente tem a criatividade, as coisas ficam apenas no nível das ideias. E não adianta nada você deixar as coisas na sua mente.
deixar que elas fiquem apenas como simples imagens, simples ideias assim que nem foram colocadas no papel. A partir do momento em que você decide colocar isso em prática, você tem a possibilidade de transformar uma criação em invenção. E aí, para essa invenção se tornar uma inovação, é que a gente vai trabalhar com 3 critérios: a utilidade, a viabilidade e a desejabilidade. A utilidade tem a ver com a forma com que essa ideia que você está tendo, que pode ser um produto, um serviço, um processo, essa ideia ela vai ter aí uma forma pela qual você vai trabalhar a resolução de um problema. E isso tem a ver com a utilidade desse produto, desse serviço ou desse processo. Ou seja, se a pessoa não puder utilizar aquilo que você criou para resolver um problema, logo a sua ideia não tem utilidade nenhuma. Então, se você consegue trabalhar esse quesito, a gente já tem aí o primeiro passo para você transformar a sua criação, a sua invenção em inovação. Depois tem a viabilidade. A viabilidade nada mais é do que um elemento pelo qual você lida com a forma pela qual você pode produzir, fabricar ou oferecer o seu produto ou serviço, que ele seja viável para que você possa trabalhar em grande escala. E além disso, a viabilidade também está na forma com que você vai oferecer para o seu público, principalmente em relação ao custo. Ou seja, a viabilidade ela pode envolver fatores como o ponto de venda, a forma com que você vai divulgar, oferecer e expor o seu produto, o seu serviço para o seu público. E além disso, envolve também a questão do preço, porque o preço final é que vai fazer com que o seu produto, o serviço ou processo seja viável para o seu público. Imagine só, você tem aí uma ideia que você trabalhou aí para um público que possui algumas demandas em relação à parte financeira. Você está pensando no público que tem aí, digamos, um baixo poder aquisitivo. Se o seu produto, serviço ou processo fica muito caro, você quebra a viabilidade, porque esse público-alvo que você pensou inicialmente, ele não vai conseguir consumir a sua ideia, ele não vai conseguir trabalhar com a aquisição, ou ele não vai ter nem a ideia de adquirir o seu produto, o seu serviço ou o seu processo. E aí é nesse sentido que você quebra a viabilidade. Então, para que a sua inovação seja realmente viável, você tem que pensar nesses quesitos. Você tem que trabalhar realmente com essa ideia de ter um produto que seja viável em todos os sentidos, que tenha um ponto de venda adequado, que tenha a conveniência que o seu público precisa, que esteja ali acessível e que também tenha um custo que será compatível com o poder aquisitivo desse público, dessas pessoas que você deseja atingir. E depois a gente tem a desejabilidade, que é o terceiro quesito de um projeto, de um produto, serviço ou processo inovador. E essa essa desejabilidade, ela é ligada à viabilidade. Porque, no caso, a partir do momento em que você torna viável, você alimenta o desejo de consumo do seu público. Então ele vai trabalhar o quê? Ele vai começar a trabalhar a ideia de que ele precisa usufruir da ideia que você teve. Ele precisa ter o produto, precisa ter o serviço, e é com base nisso que ele vai atrás daquilo que você criou. Então, a partir desses 3 quesitos, utilidade, viabilidade e desejabilidade, você está pronto, está pronta para apresentar para o seu público algo que pode ser totalmente inovador, algo que vai trazer a inovação, uma nova solução para a resolução de um antigo problema, e ao mesmo tempo você pode ter aí uma possibilidade de revolucionar o mercado, de trabalhar com sucesso uma ideia que você teve e que a princípio era algo que estava apenas
na sua imaginação e você pôde tornar realidade. Este é o programa Nos Bastidores da Inovação e eu espero que vocês estejam gostando. E como eu disse, o princípio aqui desse programa é trabalhar em vocês a mentalidade de que inovação não é algo tão complexo e que pode ser aplicado ao empreendedorismo todos os dias. E é nisso que eu trabalho também o foco das minhas mentorias, das minhas palestras e treinamentos. Se vocês querem saber um pouco mais a respeito do meu trabalho, podem entrar em contato comigo. Eu gostaria muito de ajudar vocês nos problemas que vocês vêm enfrentando e no desejo, principalmente, de inovar. E é a partir disso que a gente pode trabalhar com mentorias individuais ou coletivas feitas de modo online, por meio de videochamadas. E para entrar em contato, vocês podem acessar as minhas redes sociais. Basta me procurar no Facebook, Cadu Damian, ou no LinkedIn, Cadu-Damian, ou no Instagram, Cadu_Damian. Os meus produtos, eles acabam tendo aí essa utilidade para pessoas que desejam compreender melhor o que é inovação, de que maneira elas podem trabalhar com produtos e serviços que vão realmente ser aí um diferencial para o seu público e trazer também formas pelas quais elas podem inovar no próprio modelo de negócio que elas já possuem. Como trabalhar o produto de uma maneira diferenciada, como levar ao seu público um serviço que realmente se destaque para ele. E é nesse sentido que a inovação cumpre um papel fundamental, inclusive para você que é colaborador e deseja trabalhar o intraempreendedorismo, um tema no qual nós vamos aí aprofundar ainda mais nos próximos programas. E com certeza você pode utilizar a inovação também para trazer aí novas propostas, novos projetos para a empresa na qual você atua. Vamos seguindo então com a nossa programação. Eu estava dizendo que para você trabalhar com a inovação, você precisa ter aí os critérios da utilidade, da viabilidade, da desejabilidade. E além disso, você precisa trabalhar com criatividade, da qual nós já falamos bastante aqui. E agora eu gostaria de falar com vocês a respeito de dois outros itens, que seriam a empatia e a experimentação. A empatia, normalmente as pessoas colocam como sendo a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Mas digamos que essa projeção, inclusive em tempos modernos, ela, digamos, se torna cada vez mais complexa. E a gente precisa ser realista em relação a isso. Nós muitas vezes temos aí dificuldades de analisar, de enfrentar e de resolver os nossos problemas. E fica praticamente impossível a gente tentar conciliar os nossos obstáculos, os nossos desafios com os desafios de outras pessoas. Se colocar no lugar do outro é algo praticamente impossível, mas você pode ter um contato maior, conhecer melhor o perfil das pessoas com as quais você deseja lidar, o público que você deseja atender com o seu produto, serviço ou processo. E aí você vai conhecê-los melhor, você vai saber mais a respeito da realidade na qual eles vivem, os problemas que eles enfrentam, e a partir desses problemas é que você vai fazer um exercício de empatia. Esse exercício nada mais é do que você trabalhar a forma com que você vai visualizar a maneira pela qual a pessoa analisa aquela situação, a perspectiva que ela tem diante de um problema e as formas pelas quais ela já tentou resolver aquele problema. Então é aí, a partir da empatia, que nascem as propostas de inovação. Porque nesse sentido, quando você começa a verificar quais são as possibilidades de resolução, você também analisa aquilo que a outra pessoa já tentou. E a partir dos erros dessa pessoa, você pode aprender muito. É algo que a gente vê muito no empreendedorismo, é a valorização do erro. E isso pode parecer um tanto quanto estranho, mas a gente vai falar sobre isso também em outros programas, com mais detalhe, com mais aprofundamento. Mas aqui eu queria só destacar a ideia de que o erro ele não deve ser algo condenado, algo evitado, mas o erro ele
simplesmente ele acontece. Pelo simples fato de que nós estamos tentando trabalhar aí novas coisas, novas ideias, novos produtos, novos serviços. E é nesse sentido que a gente, por tentar, por arriscar, por buscar novas soluções, a gente acaba tendo o erro como algo que pode acontecer a qualquer momento. E a gente tem que, na verdade, saber lidar com esse erro, contorná-lo, analisá-lo, para que a gente possa então encontrar novas formas de trabalhar aí a nossa solução. E é nesse sentido que, analisando o erro dos outros, a gente pode também encontrar soluções que sejam mais eficazes, porque a gente fica sabendo de tentativas que o outro já fez e que acabaram não dando certo. Então, o exercício da empatia tem mais a ver com o fato de você conhecer a fundo aquilo que a outra pessoa já tentou, a forma pela qual ela já trabalhou ali o seu pensamento diante daquele problema, ou até mesmo os seus medos, a maneira pela qual ela não conseguiu lidar com aquele obstáculo, e isso pode ser, digamos, uma fonte riquíssima para você trazer uma solução efetiva para o seu público, para essa pessoa ou para um grupo de pessoas que você selecionou como sendo o público, a principal, digamos, a principal fonte de demanda que você vai ter em relação a um problema que você começou a analisar. E isso é fundamental no processo de inovação. A gente analisa essas possibilidades e trabalha também as formas pelas quais a gente pode buscar uma solução junto dessas pessoas. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, esse nosso público ele tem a sua demanda. E ao mesmo tempo a gente talvez não encontre uma solução 100% efetiva logo de primeira. Mas a gente pode muito bem trabalhar com esse público de forma gradual e a partir da solução encontrada, a gente vai desenvolvendo cada vez mais aprimoramentos para que a pessoa possa ter aí uma solução cada vez mais de acordo com aquilo que ela necessita. Então é assim que a gente trabalha com o nosso público na inovação. E esse processo de aprimoramento constante, a gente chama de iteração. É você ir repetindo os procedimentos, ir analisando as possibilidades diante da solução que você oferece, para que ela se torne cada vez melhor. E isso acaba sendo algo muito interessante no processo de inovação, porque quando você tem um público-alvo, você pode ter pessoas que vão mudar constantemente de demanda. Cada vez mais elas vão ter aí exigências em torno do seu produto, do seu serviço ou do seu processo, e você vai ter que corresponder a essas exigências. Então é por isso que a inovação acaba sendo uma ferramenta muito eficaz para que você lide com essa situação. E além, é claro, dessa parte da empatia, nós temos a questão da experimentação. Então, quando a gente fala a respeito da iteração, que é você repetir os processos até encontrar a solução mais adequada para trabalhar a resolução de um problema, é claro que você precisa experimentar. E a experimentação, ela também envolve essa tendência de você não ter medo de tentar, não ter medo de arriscar. Porque no fim das contas, o erro aparece. O que você precisa fazer é contornar esse erro, consertá-lo o mais rápido possível, para que você possa então continuar indo atrás do seu objetivo, seguindo com a sua ideia inovadora, buscando aí o sucesso desse seu produto, serviço ou processo inovador. É nesse sentido que a gente acaba até mencionando, de uma maneira assim bem superficial, o que vem a ser a metodologia Lean Startup. E essa metodologia Lean, que significa enxuta, ela tem tudo a ver com essa questão dos erros. Porque no fim das contas, o fato de você contornar um erro o mais rápido possível é a maneira mais enxuta, é a maneira mais rápida e mais efetiva de você lidar com algo que não deu certo. E isso é claro que a gente não vai ficar também lidando só com os erros. Existe toda uma preocupação também em torno do planejamento que pode ser efetivado, e esse planejamento ele ajuda muito na hora de você
trabalhar com o seu projeto. Porque esse planejamento, inclusive, ele pode antecipar alguns erros e pode preparar você para erros que vão acontecer de uma forma ou de outra. Então, experimentar é isso. É você correr riscos de forma calculada e, ao mesmo tempo, saber lidar com os erros para que você possa continuar o seu projeto inovador. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dos conteúdos. Esse foi o primeiro programa nos Bastidores da Inovação e podem aguardar que mais conteúdos virão. E se vocês tiverem também sugestões, quiserem trazer aí algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo nas minhas mídias sociais. Lembrando que o meu Facebook é Cadu Damian, meu LinkedIn é Cadu-Damian e o meu Instagram é Cadu_Damian. Podem me procurar, podem mandar mensagem aí em qualquer uma dessas redes sociais. Só lembrando que eu também estou à disposição para trabalhar com vocês, mentorias, treinamentos, palestras voltadas ao empreendedorismo, à inovação, à centralização do indivíduo no processo de inovação, o que a gente chama de inovação humanizada, e também felicidade corporativa. Esses são temas que eu costumo trabalhar nas minhas ações. E o meu esforço realmente é para que cada vez mais as pessoas consigam lidar com a sua competência empreendedora, que elas possam cada vez mais ter sucesso nos seus negócios e também trazer aí a inovação como um recurso, uma forma pela qual você pode cada vez mais trazer o novo, o diferente para o seu público. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de inovar, porque no fim das contas, você só tem a ganhar, você só tem a oferecer algo diferenciado para o público que você deseja conquistar e, ao mesmo tempo, você também acaba tendo aí o merecido destaque diante da concorrência. E lembre-se que inovar é você sanar necessidades com empatia e criatividade. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo Nos Bastidores da Inovação. Você acabou de ouvir na Rádio Empreendedora o programa Bastidores da Inovação, apresentado por Cadu Damian. Conheça o Maracujá Interlagos, Gastrobar e Eventos, uma experiência além dos sentidos. Gastrobar, de quarta a domingo, o melhor da gastronomia te espera. Café da manhã afetivo, todo domingo. Comece seu dia com um café cheio de amor e sabor. Stand-up comedy, mensalmente. Dê boas risadas com nosso show de comédia. Faça seu evento no Maracujá Interlagos. Celebre momentos especiais em um ambiente único. Rua Padre José Garzotti, 425, São Paulo, Interlagos. Repetindo. Rua Padre José Garzotti, 425, São Paulo, Interlagos. Aproveite para seguir nas redes sociais. É só digitar @Maracujá Interlagos e venha fazer parte dessa experiência incrível no Maracujá Interlagos. Você, empreendedores e empreendedoras, quer acelerar o crescimento dos seus negócios? Continue ouvindo a Rádio Empreendedora e descubra as melhores estratégias e histórias de sucesso para você. Siga as nossas redes sociais. Atenção amantes da cerveja artesanal. Apresentamos a X Craft Beer, fábrica de cerveja artesanal. Cada gole é uma aventura única e memorável. Conquistamos o primeiro lugar em cerveja artesanal Lager do Brasil 2024. Venha provar a campeã nacional. Celebre em grande estilo em um ambiente acolhedor e cheio de personalidade nosso espaço para eventos, na Rua Júlia Santos Paiva Rio 126, Zona Sul de São Paulo. E não é só. Temos o chopp perfeito para o seu evento, com as melhores opções para tornar seu momento ainda mais especial. Peça seu barril de chopp artesanal nas versões de 30 ou 50 litros. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 98 09 641 70. Repetindo, 11 98 09 641 70. Siga nossas redes sociais, @XCraftBeer. Aprecie com moderação.